E por que que aí eu tô falando em procrastinação? O que que isso tem a ver com criação de filhos? A procrastinação, gente, ela traz várias consequências na criação dos nossos filhos. Por exemplo, a criança que vai atrás da mãe e precisa, a mãe costuma procrastinar, né? Vamos dar um exemplo. E aí a criança vai atrás da mãe para a mãe ajudar a fazer uma atividade de escola que muitas das vezes ela não está conseguindo. A mãe prefere dar prioridade a, por exemplo, faxinar a casa e depois ajudar a criança. Ah, tá, espera aí, meu filho, que depois que eu terminar aqui eu te ajudo. E aí ela começa a faxinar e tudo. E eu costumo dizer o seguinte, gente, que tudo tem consequências. Toda consequência, né, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Nesse caso, essa mãe que deixou de ajudar a criança, procrastinou, adiou aquilo que deveria ser feito para ir faxinar. Porque às vezes já tinha procrastinado tanta faxina que chegou num ponto que ela não podia adiar também. Ela foi lá, né, e foi faxinar. E aí o que acontece? O lado bom, ela conseguiu faxinar. Mas e o lado ruim? Ela perdeu, vai perdendo, né, com o tempo, a confiança do seu filho, da sua filha. Por quê? Porque a criança percebe que quando ela chega na mãe para conversar, para pedir algo, a mãe sempre dá prioridade para outras coisas. A mãe sempre coloca outras coisas na frente. Depois a mãe pode ir até lá ajudar? Pode, mas ela dá prioridade para outras coisas. Isso vai trazendo insegurança para os nossos filhos. E tem aquilo, né, gente? O exemplo. Se você tem o hábito de procrastinar, você está ensinando isso para os seus filhos. E se você está ensinando isso para os seus filhos, isso vai ter consequências, que na maioria das vezes são insegurança, ansiedade, medo, agir por impulso. E o que acontece? Por que a ansiedade? Vamos supor que a criança tem esse pai ou essa mãe que tá lá, né? Como eu contei a história do despertador, do soneca. E aí o pai pula da cama no último momento, já sai correndo para trabalhar, a criança sem entender, porque o pai não tem tempo para explicar, a criança fica sem entender o que aconteceu, fica assustada, isso traz medo para ela, insegurança, porque ela não sabe o que aconteceu e não teve nenhuma explicação, ansiedade, porque ela não sabe o que vai acontecer, então ela já fica imaginando o que pode acontecer, o que aconteceu com o papai, o que aconteceu com a mamãe. Então isso vai gerando essa ansiedade e ela começa a agir por impulsos. Nossa, vou fazer isso porque eu não sei o que vai acontecer, né? Aí começa e vai, gente, ela vai se desenvolvendo assim. Ela vai crescendo nesse meio, criando essas crenças, toda essa insegurança, tudo isso nela. E aí acontece algo, por exemplo, na adolescência, quando os nossos filhos já começam a se sentir bem independentes e tudo mais, aquela criança que a mãe procrastinou ou terceirizou, né, os seus cuidados, ela teve alguém ou alguma coisa que substituiu isso. Por exemplo, a mãe que adiou ajudar a criança nos exercícios da escola e a criança encontrou, por exemplo, no tablet algo que chamou a atenção e que a envolveu ali, isso já está gerando uma consequência, gente. A criança já vai ter o foco dela para o tablet, para o que está ali, aquelas informações. E a mãe vai sendo deixada de lado. Porque a mãe deixou de dar prioridade, ou seja, procrastinou, né? Deixou de fazer aquilo que deveria ser feito para fazer outras coisas. E como eu falei, às vezes essas outras coisas que ela está dando prioridade é algo que ela também já foi procrastinando e chegou ao ponto que ela tinha que fazer e que não podia mais adiar. Então, entre fazer o negócio que já está para estourar
e ajudar a criança, naquele momento ela prefere acudir, apagar o fogo daquilo que já estava, né, para explodir, do que ajudar a criança naquele momento, achando que depois ela vai conseguir ajudar, ela pode até fazer isso. Só que no primeiro momento, a primeira impressão da criança é a insegurança. Eu não tive o apoio da minha mãe naquele momento que eu procurei ela. Então, ela encontra apoio em outras coisas, seja em outras coisas, em objetos, nos tablets, né, na tecnologia, ou com outras pessoas, que na maioria das vezes a gente não conhece, não sabe as intenções, e nossas crianças são influenciadas por essas pessoas ou por esses objetos. E é aí que as mães me procuram falando que a criança não dá atenção, que a criança não escuta, que a criança não respeita, mas é porque houve em algum momento uma procrastinação, alguma coisa, dentre os motivos tem a procrastinação, que desenvolveu esse distanciamento entre mãe e filha, entre pais e filhos. Então, a procrastinação traz uma série de consequências, dentre elas isso que eu estou falando para você.